Romanos capítulo 15. Vou pegar o contexto aqui de que gostaria de contribuir com os irmãos nessa manhã. A partir do versículo 26, Paulo diz: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. No início do capítulo 16, Paulo ele elenca aqui uma relação de muitos irmãos, em que ele faz questão de saudar irmãos que moram em Roma. E no versículo 17, Paulo continua o texto, a carta, dizendo: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu gostaria de entrar nesses textos e me pareceu importante fazer um voo mais alto para entendermos a mente do apóstolo aqui, como que ele, guiado pelo Espírito Santo, o que ele está escrevendo. Porque muitas vezes aquela expressão que a gente usa da floresta é que se a gente não consegue enxergar o todo e entender a floresta como um todo, às vezes nós podemos focar em apenas uma árvore e não percebemos que há árvores diferentes no lado dela. Então, antes de focarmos especificamente um assunto, é muito importante entendermos o todo. Entendemos o que Paulo está dizendo aqui. O que me chamou a atenção meditando nesse texto é que parece que não faz conexão o pedido de oração de Paulo. Paulo ele está dizendo, existem igrejas, na Macedônia e na Acaia que desejaram ofertar para uma outra igreja em Jerusalém. E eu sou o portador dessa oferta das igrejas da Acaia e da Macedônia para a igreja em Jerusalém. E eu estou escrevendo uma carta para a igreja em Roma. E eu estou orando para vocês, para que vocês orem comigo, para que esse trabalho meu, essa oferta que eu estou levando, seja aceita pelos irmãos em Jerusalém. Orem comigo por isso. E aí talvez os romanos, eles poderiam ficar confusos com isso. Falar, mas que pedido mais desconexo, que isso tem a ver conosco? Você está falando de uma igreja lá da Macedônia, você está falando da igreja em Jerusalém, nós não temos nada a ver com isso. Isso aí você resolve com eles ali. Por que nós deveríamos lutar em oração? E Paulo, então, ele fala, a fim de quê? Sabe por que vocês precisam lutar em oração comigo? Para que quando eu esteja entre vós, eu esteja com alegria. E eu tenha um bom espírito. E aí a gente percebe que está tudo conectado. Paulo, ele tinha uma visão conectada do corpo. Ele sabia, ele falava, Romanos,
Não pensem que as coisas são desconexas. Tudo que nós fazemos trazem impactos. Vocês podem estar achando que os irmãos em Jerusalém podem recusar o meu trabalho. E vocês falam, não, Paulo, mas para nós está tudo certo. Você pode estar com a gente aqui, não tem problema nenhum. Mas Paulo fala assim, não, irmãos. É porque se eu for recusado pelos irmãos ali, se eu for afetado nessa comunhão com os irmãos dessa igreja aqui, isso pode gerar em mim desvios, transtornos, problemas emocionais / espirituais. E isso não será de valor para vocês quando eu for visitar vocês. Paulo tem aquilo que a gestão, a administração chama de visão sistêmica. Pensamento sistêmico. Então, o que é um pensamento sistêmico? É uma compreensão, é uma capacidade de enxergar o todo e não apenas uma parte fragmentada. Então, visão sistêmica é a consciência de que ações, por menor que sejam, elas afetam um resultado maior. Paulo sabia disso. E Paulo até é muito humilde, né? Ele pede oração para os romanos, falando, irmãos, orem por mim, porque eu posso ficar apreensivo, eu posso ser tocado, as coisas podem dar muito errado, e essas coisas não trarão bênção quando eu for visitar vocês. Nós não somos um pedaço de pedra, nós não somos sistemas independentes, estamos conectados a várias emoções, sentimentos e pessoas. E algumas coisas que acontecem conosco daqui, com certeza, afetarão o meu relacionamento aqui. As nossas dificuldades de relacionamento e aquilo que nos toca, nós achamos assim, não, meu problema no trabalho não tem nada a ver com minha família. Claro que tem. Como se as coisas nós pudéssemos virar uma chave. Não, meus problemas na minha casa não afetam minha relação com os irmãos. Claro que afeta. Porque nós somos um sistema aberto, que se conecta de várias formas com várias pessoas. Paulo ele tinha essa visão, ele sabia que qualquer ação, por menor que seja, afeta um resultado maior. E Paulo está aqui, irmãos, orem por mim, porque dependendo da forma como eu for recebido lá em Jerusalém, isso vai afetar a forma como eu vou visitar vocês em Roma. Existe um impacto nessa situação. E quando nós olhamos isso e trazemos para nós, deveria gerar muita prudência, né? Aqui tem até essa expressão, né, no final, aqui no capítulo 16, dos incautos, né? Os incautos ali, tem algumas versões que falam símplices, algumas versões falam ingênuos, mas essa expressão ela é negativa, ela não é positiva. Esse incauto aqui é imprudente, é descuidado. Pessoas descuidadas, elas são facilmente enganadas, elas são levadas por outras situações, porque elas não percebem e elas não analisam tudo o que acontece na vida dela numa perspectiva maior e mais ampla. Então nós olhamos apenas fragmentos de relação e fragmento de impactos que essas coisas podem gerar na nossa vida. Convido os irmãos a pensarem e a serem desafiados, a sermos mais maduros na forma como enxergamos a vida e na forma como nós tomamos decisões. Porque as nossas decisões, por menor que sejam, elas podem resultar em impactos maiores. Pensem num adultério, por exemplo. Pensem em todo o prejuízo que uma decisão mal pensada, mal tomada, ela gera. Não só para o adúltero, que talvez ele vai ter que desconstruir tudo o que ele estava construindo e ele vai ter que ressignificar a vida dele. Mas pensa na pessoa traída. Pensa nas famílias envolvidas. No sogro, na sogra, dos dois lados. Nos cunhados, nos parentes. Pensem na igreja. Ou essas coisas não fazem a igreja sofrer. Ou essas coisas não impactam a nossa vida. É porque nós somos muito egoístas nessas decisões. E a gente acha que a minha vida é minha e eu faço o que eu quiser. Tomar decisão de emprego, mudar de cidade por trabalho, precisa ser tomado com muito temor. Muito temor. Porque essas coisas impactam um resultado maior. O que nós fazemos
traz impacto de uma forma maior. Seja para o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, sejam os irmãos, sejam as pessoas que o Senhor tem colocado na mesma trilha que nós temos que ombrear no dia a dia. As decisões que nós tomamos podem prejudicar muito as pessoas ao nosso redor. Por outro lado, decisões na presença do Senhor, e essa expressão bonita que Paulo usa, plenitude da bênção de Cristo. Decisões tomadas numa convicção que a vontade e a bênção do Senhor está nessa decisão. É uma pena para nós. Temos uma agenda orientada a trabalho. Isso traz impacto para a sua vida espiritual e para os irmãos em que você congrega. Sermos pessoas negligentes com o dom que nós temos, isso traz impacto para nós. Enterrarmos nossos talentos, passarmos anos e anos sentados na mesma cadeira, sem uma consagração real ao Senhor. Isso traz impacto na nossa vida. Decisões de agenda, de entretenimento, até mesmo decisões de onde morar, isso traz impacto. Paulo, ele tinha essa consciência. E nós deveríamos falar, irmãos, orem por mim. Orem por mim, para que quando eu esteja entre os irmãos, eu esteja com um bom espírito. Eu esteja santificado, santificando minhas emoções, santificando minhas intenções, minha vontade, porque isso será bênção para os irmãos. Agora, se nós estamos entre os irmãos agitados, preocupados, criando uma agenda pessoal que só traz fardo para a gente, elevando o nosso estilo de vida para situações que são insuportáveis, são além e aquém do que podemos viver, atrelados a emprego, a boletos, a necessidades. Essas coisas, elas precisam ser vistas num escopo mais amplo, porque essas coisas afetam nossas relações. Eu e você, nós não somos neutros e essas coisas nos afetam. A escolha da profissão nos afeta. O que eu quero fazer do meu futuro me afeta. Determinado tipo de profissão vai afetar meu futuro. Ambições pessoais irão afetar meu futuro e isso podem afetar um resultado maior. Paulo aqui, ele sabe, dependendo do que acontecer ali, vai trazer impacto aqui. Por isso orem comigo. Peçam ao Senhor misericórdia. E eu gosto, dessa oração de Agur, lá em Provérbios 30, nós conhecemos tão bem. Parece que Agur estava tendo uma visão sistêmica. Falou, Senhor, eu não te peço a mais nem a menos, eu te peço aquilo que eu preciso para viver. Porque eu me conheço, Senhor. Se o Senhor me der a mais, eu posso esquecer de ti. E se o Senhor me der a menos, eu posso vir a roubar. Então, Senhor, que meu coração não se engane. E aí, irmãos, nós temos que ser menos incautos com as coisas. Conseguir uma promoção no emprego, glória a Deus, eu não sei. Às vezes eu estou assumindo uma grande responsabilidade que vai consumir minha agenda, vai esgotar minha força, vai esgotar minha energia, vai exigir que eu me consagre mais ao emprego, ao trabalho. Ah, mas eu vou ganhar o dobro. Mas essas coisas, elas afetam um resultado maior. Irmãos, alegrem comigo, passei num concurso. Vou morar agora em tal lugar, calmo, irmãos. É difícil para nós, né? É difícil porque nenhum de nós tem esse horóscopo, nós não sabemos. Não é simples assim. Né? Não é simples. Quem sai de uma cidade para trabalhar no lugar tem pecado? Claro que não. E não significa que quem fica está certo? Claro que não. A questão para nós é, estamos andando na plenitude da bênção de Cristo? Eu e você, quando deitamos na nossa cama de noite e vamos orar e entregar nosso dia, falar, Senhor, quais são as coisas que estão sendo exageradas? Exageradas no meu esforço, exageradas nos meus sonhos, as coisas que têm me afetado. Sabe por quê, irmãos? Essas coisas não só afetam você, afetam as pessoas que convivem com você. E se nós amamos os nossos, nós deveríamos orar ao Senhor. Senhor, livra-me de ser um mal para as pessoas que eu mais amo.
as pessoas que eu mais deveria me importar, eu posso me perder. Porque eu perdi a visão do todo. E eu estou olhando só um fragmento. E quando nós recortamos nossa vida em pequenos trechos, aquele pequeno trecho pode parecer muito bom. Mas se você pegar aquela peça do quebra-cabeça e colocar no quadro maior, ela vai te levar para um deserto espiritual, uma vida árida, uma vida que se afasta do Senhor e principalmente a experiência comunitária, ela perde muito sentido. E eu queria, se o Senhor permitir, hoje trazer esse encorajamento para os irmãos, porque nós precisamos ter essa consciência e, de alguma forma, é muita imaturidade nossa quando nós nos surpreendemos com as decepções da nossa experiência de igreja, nossa experiência comunitária. Porque é verdade, irmãos, nós temos aqui, no início do capítulo 16, uma relação impressionante de pessoas que foram uma bênção para Paulo. Mas Paulo não termina aqui. E as Escrituras não nos enganam a respeito disso. É que Paulo mesmo vai mostrar na continuação do texto, porque eu e você não é garantia que nós vamos fazer as escolhas certas. Não é garantia que nós vamos experimentar uma vida de libertação. Não é garantia que nós vamos escolher o caminho da consagração espiritual. Mas nós vamos continuar inseridos num ambiente, entre aspas, religioso, abrindo a Bíblia, orando, cantando cânticos, participando de uma agenda evangélica, e nós podemos ser um problemão para os irmãos, porque eu sou um problemão para mim mesmo. Eu me perdi no caminho. Eu me perdi no processo. E Paulo continua esse texto dizendo isso, porque depois dessa relação de pessoas que ele saúda e pessoas que inclusive se dispuseram a dar sua vida por Paulo, ele começa a falar, mas vocês precisam se afastar de pessoas que são centradas nelas mesmas. Que o Deus delas é o ventre. Vocês precisam se afastar disso. Essas pessoas trazem prejuízo espiritual. Essas pessoas trazem problema para vocês. Paulo não fala que talvez essas coisas não vão acontecer. Paulo não fala, se der uma zebra, se uma pessoa se perder no meio do caminho. Não, Paulo sabe. Pessoas se perdem pelo caminho. Paulo fala, vocês precisam ser sábios para o bem e simples para o mal. Então Paulo não está excluindo da nossa experiência comunitária o mal. Paulo não está excluindo, como se fosse uma vergonha para nós, pessoas sobrecarregadas de pecados, que não centralizam Cristo como tomador de decisão da vida deles. Paulo fala, vai acontecer e vocês precisam se afastar dessas situações. Então, o que eu queria encorajar os irmãos a cada um considerar. Então, se o Senhor permitir, hoje eu queria trazer uma aproximação desse texto individual. E, em outra ocasião, uma aproximação coletiva, como igreja. Porque individualmente nós vamos precisar responder a essas coisas. Individualmente eu preciso saber. Eu preciso ter essa consciência. Que esse ambiente que nós estamos não é um ambiente perfeito. E é frustrante quando nós nos frustramos com aquilo que as Escrituras falaram. Não, mas quem disse que entre os santos tudo é bom, tudo é certo? Então, é importante nós lermos o início de Romanos 16, mas é muito importante lermos o final de Romanos 16, porque nós estamos num ambiente de vida e é um ambiente também em que pessoas estão andando na morte. E talvez seja, eu acho que nós já até falamos disso recentemente, não sei se é verdade ou não, eu escutei um irmão falando isso pelo YouTube, que eu não sei como foi feito isso, mas parece que fizeram uma pesquisa no Brasil e a segunda denominação que mais os cristãos se perceberam no Brasil é a denominação dos desigrejados. E até vira um problema da nossa era, né? Qual denominação você é? Você é cristão? Sou cristão. Você é servo de Cristo? Sou servo de Cristo. Você reúne aonde? Não, eu sou desigrejado.
E provavelmente o desigrejado, ele não percebeu que o Senhor não prometeu que o nosso ambiente como família de Deus, como corpo de Cristo, não existem batalhas e nós também não somos susceptíveis e vulneráveis às guerras espirituais. Então nós nos decepcionamos, nós nos afastamos uns dos outros, achando que isso está fora do plano de Deus, até mesmo para transformar a nossa história. Então, nessa manhã eu queria de novo fazer um voo rápido, né, na história de Saul e Davi, para que os irmãos reflitam nessa impressionante situação registrada em Samuel e como que isso pode impactar nossas decisões individuais. Né? Só mais uma oração. Amado Senhor, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã e cremos que é misericórdia do Senhor, que o Senhor fez provisão espiritual para que a nossa vida seja enriquecida, Senhor. E é isso que temos essa expectativa diante de Ti, que a Tua palavra, uma vez aberta, ela gere consequências de vida em nós. Aguardamos os resultados do Senhor, o desejo que o Senhor tem de fazer uma obra em nós nessa manhã. Por isso, colocamos todo pensamento aos Teus pés, no desejo que Teu Espírito Santo seja o único Espírito com autoridade, Senhor, para nos dirigir e falar aos nossos corações agora. Em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos puderem abrir em 1 Samuel. Eu fiquei lembrando, né, alguns irmãos aqui, nós participamos disso em 2009, estudamos os livros de Samuel. Estudávamos nas casas, né? E para mim, particularmente, foi muito especial. Davi tornou-se uma história muito profunda nas minhas meditações, né? E tudo aquilo que Davi se tornou nas Escrituras como uma referência para nós. Minha tentação é grande de entrar em Davi, não dá tempo. Minha tentação, um dos escopos possíveis do compartilhar seriam os sinais da loucura de Saul. Eu acho que é um estudo muito prático. Ele é um soco no estômago, mas também não é minha ênfase. O que eu gostaria de dizer para os irmãos, e isso deveria gerar em nós dois movimentos, um movimento de temor, porque eu posso ser como Saul, e um movimento de prudência, porque eu posso estar cercado de Sauls. Então, se nós lermos aqui em 1 Samuel capítulo 14, bem rapidamente, parece aqui que o cronista está dando um resumo do reinado de Saul a partir do versículo 47. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou Israel da mão dos que o saqueavam. A história de Saul começa com o Senhor Deus escolhendo ele para ser ungido rei de Israel. Não foi uma motivação de Saul, não foi Saul que correu atrás disso, não foi Saul que intentou isso, foi o Senhor Deus, por meio do profeta juiz Samuel, que falou, então tá, o povo de Israel quer um rei, darei um rei a eles. E o Senhor escolhe Saul para ser rei de Israel. E ao longo dos 40 anos do seu reinado, Saul ele teve um reinado de muitas batalhas. Saul lutou as guerras de Israel. Se os irmãos depois relerem a história de Saul, vão perceber que Saul, muitas vezes, ele foi visto como um herói de guerra de Israel. Ele ia nas campanhas e ele vencia os inimigos. Então, Saul está muito longe de ser uma figura para nós de alguém pouco envolvido com as coisas de Deus. Saul foi ungido pelo Senhor. Saul foi escolhido pelo Senhor. E existem algumas vertentes que até defendem que Saul
ele é uma tipologia de perda de salvação, né? Quando algumas pessoas falam assim, existe alguma figura bíblica de perda de salvação? E as pessoas vão falar de Saul. Mas o que eu queria chamar a atenção para os irmãos, e pelo menos daquilo que eu experimento e discerno nas Escrituras, talvez seja mais próximo de nós, seja alguém que por causa das desobediências, do orgulho, da vaidade, ele se perdeu espiritualmente, ao ponto do ministério dele ser tomado dele. E eu acho interessante porque, se os irmãos forem um pouquinho mais para frente aqui, quando no capítulo 16, parece que o escritor aqui ele faz esse paralelo. Porque no versículo 13, ele fala que Davi foi ungido rei de Israel, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi, para no versículo 14 o escritor dizer que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Então é como se o Senhor falasse, aquilo que eu te confiei, esse ministério que eu te dei, você não mais fará. Você é inadequado. Você não é capacitado. Eu vou tirar o espírito, o meu espírito, o espírito que eu te dei para reinar sobre Israel. E a gente descobre que ele pegou esse espírito e deu para uma outra pessoa, Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, né, no versículo 13. E no versículo 14, as Escrituras vão dizer que não só o Espírito do Senhor saiu de Saul, como algo terrível aconteceu. Um espírito maligno começou a definir Saul. A Bíblia tem essas questões, né? A Bíblia tem essas... que é não sei como você enxerga, mas é uma bênção para mim quando o Espírito Santo, por meio das Escrituras, faz essa intervenção do mundo físico com o mundo espiritual, né? E é uma delícia quando a gente vê algumas situações das Escrituras que a gente olha naturalmente as coisas, mas o Espírito Santo é como se ele abrisse as cortinas do anfiteatro e a gente pudesse ver a coxia, a gente conseguisse ver o que está por trás daqueles atores. E eu fico muito impressionado com essa informação. Se os irmãos puderem ler comigo 3 textos aqui, na continuação de Saul, aqui, ó, no capítulo 16, nós ficamos sabendo no versículo 21, que Davi foi a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar a Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Para a gente ganhar tempo, vamos ler mais os outros 2 textos. O outro está em capítulo 18. Saul escutou alguma coisa que o perturbou profundamente. Era um cântico que as mulheres começaram a cantar em Israel. Então, no versículo 7 de 1 Samuel 18, fala, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E Saul disse, 10 milhares deram a elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. No capítulo 19, versículo 9, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Eu queria encorajar os irmãos a usarmos essas figuras de harpa e lança, porque
queria pegar emprestado essa figura de um instrumentista, de alguém que toca uma harpa. Obviamente, tinha alguma coisa espiritual nesse ministério de Davi, não era só tocar a harpa, porque as escrituras vão dizer que o espírito maligno saía de Saul. Saul sentia alívio por isso. E óbvio, aquilo para ele era bom. E ele então amava muito Davi. Essa é a primeira fase da relação dos dois. É a fase em que Saul via em Davi uma situação utilitária. Você me é útil, então eu te amo. Você me atende, então eu te amo. E a gente vai perceber que tem uma segunda fase, e essa fase ela é uma fase que é difícil de discernir na nossa comunhão, porque é quando nossas relações elas só estamos juntos porque nós nos fazemos bem. Porque o que você faz para mim é bom. Porque o que você faz, eu gosto de você. Mas quando vem uma segunda fase, e Saul então é tomado por uma inveja, e na verdade, provavelmente Saul não sabia, né? Que Samuel já tinha ido lá ungir Davi como rei de Israel. E Saul então percebeu, naquele cântico daquelas mulheres, ele percebeu um concorrente. Ele percebeu alguém que as pessoas gostavam mais dele do que de mim. Ele percebeu que ele tinha muito potencial para se tornar um rei de Israel. E aí a Bíblia fala que a partir daquele dia, Saul nunca mais olhou Davi com bons olhos. Ele foi tomado. E eu acho interessante essa expressão, né? Crise de raiva. Ele foi tomado por um famoso que nós chamamos de piti. Descontrolado. Deu o piti dele lá no salão do palácio dele. E ele então, ele pega a lança real que ele tinha em mãos. Davi tocando harpa e ele tenta matar Davi. E aí vem esse terceiro texto, que aí ele me impressiona bastante, e esse é o grande encorajamento que eu queria deixar para os irmãos. Porque nós vamos descobrir que lá na frente, Davi ainda pegava a sua harpa, Davi ainda ministrava a Saul, e Saul de novo tentou matar Davi. Essa perseverança aqui, ela me gera estranheza, porque eu como ser humano não consigo entender isso. E eu queria colocar esses dois contrapontos para você e para mim. O que nós temos em nossas mãos são lanças ou são harpas? Então eu vou chamar de lança aqui tudo aquilo que mata o outro, tudo aquilo que... E é claro, como a própria Escritura fala, por isso que eu acho que é uma delícia quando as Escrituras falam isso, falam assim, ei, atente-se, há um espírito maligno por trás disso. Há um espírito maligno que está definindo essa pessoa. Ele deu brechas, e ele abriu tantas jurisprudências e situações que nem é ele mais, é um espírito maligno que está trabalhando sobre ele e através da vida dele. É por isso, irmãos, que para nós como igreja é fundamental. Entendemos que a nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos. É fundamental. É fundamental não olharmos a pessoa em si, mas o que está por trás daquela situação. O que está motivando? Quais são as vozes? Quais são as coisas que conduzem aquela pessoa àquela reação? Me parece ser fundamental e seria muita sabedoria de irmãs que têm que lidar com maridos que também têm crises de raiva, que também começam a jogar lanças. Elas perceberem, não, meu problema, a luta não é contra ele. É contra algum espírito que está por trás disso. As Escrituras vão nos dizer aqui, o problema de Saul foi que um espírito maligno se apossou dele. Ele se inclinou demais e esse espírito se tornou seu oráculo. Esse espírito maligno começou a falar e fazer as coisas e Saul obedecia isso. Irmãos, é impressionante. De novo, tá? Nós estamos falando de um rei ungido de Israel. Alguém que morreu lutando guerras. Alguém que não ficou em casa vendo Netflix, ele ia para as batalhas. Só que as Escrituras falam, é verdade. Mas esse rei de Israel, ele foi tomado por um espírito maligno. Quando nós nos afastamos dessa realidade, é por isso que nós temos falado sobre a luta em oração. Quando no nosso cotidiano e no nosso dia a dia nós esquecemos dessa realidade, que há espíritos malignos, há situações que tentam nos definir, que tentam
nos oprimir, né, parece que nós estamos em outra realidade. Não é a realidade do reino de Deus e não é a realidade bíblica. Crises de raiva, irmãos, isso jamais pode ser fruto do Espírito. Porque a Bíblia vai dizer em Gálatas que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E essas coisas precisam ser discernidas por nós. Qualquer um de nós, por mais certo que esteja no contexto, né? Não acontece às vezes com a gente isso, num cenário em que eu me vejo 100% dono da razão, eu me vejo no direito de agir de qualquer forma. Eu construo uma narrativa que não, você está sendo muito injusto comigo. Então eu posso aqui ser tomado por uma crise de raiva. Mas o que as Escrituras vão dizer é, não pode. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela jamais fará isso. E essas coisas precisam encher nossos olhos de discernimento para que nós não sejamos incautos. É o que Paulo está dizendo. Porque é o descuidado, é aquele que não consegue observar e provar espíritos, como 1 João 4 vai dizer, que cai nessas armadilhas. Nós olhamos a pessoa, olhamos para Saul, um homem bonito, que quando foi escolhido por Samuel, todo Israel falou assim, com certeza, é esse o rei de Israel. O homem mais alto de todos, saía do ombro para cima. Uma beleza celebrada, mas é uma beleza externa. E Saul lutava, guerreava, profetizou. É interessante, depois que os irmãos continuarem lendo a história, que Saul jogando lanças e tentando matar Davi, ele fica sabendo que Davi ele foi se esconder em Ramá. Na verdade, ele foi conversar com Samuel. Foi pedir discernimento para Samuel como juiz de Israel. Lá em Ramá, casa dos profetas. Quando Saul fica sabendo disso, ele manda um grupo de soldados para lá. Os soldados começam a ir para lá, eles caem tudo, começam a profetizar. Não consegue chegar lá. Aí vem um segundo grupo de soldados que ele manda, também profetizam. Vai o terceiro, também profetiza. O próprio Saul levanta e vai para lá. Chegando lá, ele começa a profetizar. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se apossou dele. E ele passou o dia todo prostrado profetizando. Não me pergunte o que significa isso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Senhor, Ele usa as pessoas. O Senhor usa a gente. E isso não é garantia que nós estamos tendo uma vida que agrada ao Senhor. Estávamos falando isso domingo passado, no almoço. É uma crise da igreja. Não discernimos fruto do Espírito com dons do Espírito. É uma crise. Porque os dons do Espírito são manifestações do Espírito Santo. O fruto do Espírito só é gerado com a permissão de um coração que permite a obra da cruz. Então, nós temos muitas pessoas com muitos dons que não dão testemunho que o Espírito Santo controla a vida delas. E aí nós ficamos olhando para os dons, quando nós deveríamos estar preocupados com o fruto. Cadê o amor? Cadê a alegria? Cadê a paz? Cadê a fidelidade? Cadê a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio? Cadê? É isso que o Espírito Santo produz num coração que permite ser tratado. Nós queremos os espetaculosos. Nós queremos manifestação de dons. E a manifestação de dons não significa que essa pessoa ela tem permitido que o Espírito Santo governe a vida dela. Muito importante isso, na minha opinião. Você já parou para pensar que Judas Iscariotes, quando os evangelhos vão dizer que o Senhor enviou os 12, né, para pregar o evangelho e fazer sinais, e deu autoridade para eles, para expulsar demônios, para curar enfermos. Não é interessante que a Bíblia fala que eles voltam assombrados, eles voltam ao Senhor falando assim, Senhor, nós temos tido autoridade sobre espíritos, nós temos tido autoridade sobre os demônios, nós temos encostado nas pessoas e as pessoas estão sendo curadas. Em nenhum evangelho eu leio, exceto Judas Iscariotes. Em nenhum evangelho eu leio, menos Judas, viu? Porque Judas, era o filho da perdição. Inclusive, quando o Senhor, na noite em que foi traído, em João 13, ele fala, um de vós é o traidor, eles não tinham a mínima ideia quem era. Então Judas não era aquele que a gente olhava, esse aí, com certeza era Judas. Porque todos eles faziam sinais menos Judas. Não. Judas era um dos apóstolos e Judas fez sinais. Então, irmãos, nossos olhos não estão em sinais.
Nossos olhos não podem estar nos dons. Nós, como comunidade, como igreja, nossos olhos estão no Senhor, atentos ao Espírito que nos governa, o Espírito que nos dirige. E me parece que é isso que Paulo está aconselhando aqui em Romanos 16. Alguém pode ler errado esse texto, né? Quando ele fala: afastai-vos daqueles que não seguem a doutrina que nós pregamos para vocês. Aí alguém vai achar que essa doutrina é qual? A doutrina batista? A doutrina presbiteriana? A doutrina católica? Qual doutrina é essa? Como que nós vamos fazer essa prova? Nós vamos sentar com cada um e fazer uma prova aqui de uma sabatina para saber se você anda segundo a minha doutrina? Talvez nós compreendemos o que Paulo está dizendo ali quando ele fala assim: qual doutrina? Uma vez que você não faz Cristo o seu Deus e o seu Senhor. Você é o seu Senhor. O seu Deus é você mesmo. O seu Deus é seu ventre. E quando esse tipo de espírito tem poder para entrar na experiência cristocêntrica da igreja, prepare-se que nós teremos muitos problemas. E isso nos confunde, porque o meu Deus é meu ventre, mas eu prego, eu sirvo, eu dou oferta, eu profetizo, eu falo em línguas, então as pessoas falam: uai, deve estar certo. Paulo vai falar isso em Filipenses 3, 17, 18 e 19. Essa é a estrutura que eu entendo ali que Paulo está trabalhando esse conceito ali, porque ele começa em Filipenses 2, muito conhecido por nós, Filipenses 2:5, porque ele vai dar o exemplo do Senhor Jesus. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo. Qual foi a mente que houve em Cristo? Todos os seus direitos pessoais ele abriu mão para se tornar uma bênção e servir o outro. Paulo continua o texto e ele vai dar o exemplo de Timóteo, que também foi uma pessoa que se deu aos filipenses. Paulo continua o texto e dá o exemplo de Epafrodito, que mesmo em face da morte, ele serviu os irmãos. Paulo então dá o próprio exemplo dele. Eu abri mão de todas as coisas que eu tinha, todos os rótulos, todos os títulos, eu abri mão de tudo isso por causa de Cristo. E aí vem o versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e observai aqueles que têm seguido o modelo igual ao nosso. Porque eu queria dizer para vocês, irmãos, e eu digo isso até chorando, que no meio de vocês tem pessoas que são inimigas de Cristo, inimigas da cruz de Cristo. Sabe por que eu sei disso? Porque o Deus deles é o próprio ventre. E sabe por que eu sei que o Deus deles é o próprio ventre? Porque eles só estão se atentando para as coisas terrenas. Então percebe? O Deus deles é o ventre. O que significa quando a Bíblia vai trazer essa dura crítica para nós? É quando o Senhor Jesus deixa de ser o nosso Senhor. Ele deixa de ser o amém, a palavra final, definitiva. Nós buscamos outros caminhos, parcializamos nossa obediência, parcializamos a interpretação bíblica, os mandamentos. Paulo fala: olha, essas pessoas estão se perdendo. Saul se tornou um lançador. Ele começou a matar as pessoas. Se os irmãos depois lerem o texto, nós não temos tempo para isso. Saul também jogou lança no seu próprio filho, Jonatas. Ele se tornou louco. Ele se tornou uma pessoa que a vida dele, apesar de profetizar, apesar de sair para a guerra, apesar de ser rei de Israel, ele se tornou uma pessoa que, quando ele ficava indignado, ele tentava matar o outro. Ele pegava a lança e jogava. O próprio filho, quando o filho tentou advogar em favor de Davi, falou: mas pai, o que Davi fez? Davi não fez nada para o senhor odiá-lo dessa forma. E Saul fala assim: você está doido, Jonatas? Se Davi continuar vivo, ele vai tomar o reino de nós. Aí nós temos essa figura tão linda, né? Nós não temos tempo também, de Jonatas como a nossa experiência de morrer, nosso eu, e de permitir que Davi, ou o Senhor, reine. Fala: não, eu não reino, não. Lembra do voto quando Jonatas encontra com Davi? Ele fala, isso é profecia do Senhor, ele teve seus olhos abertos. Falou: Davi, você será o rei de Israel. A minha casa, a minha família não reinará mais Israel. Deus te deu o reino. Mas Jonatas poderia ficar muito chateado com isso. Não, porque a honra e a glória que Jonatas estava procurando era a glória do Deus de Israel, não a dele. Nós temos essas duas situações. O Espírito do Senhor se aposta de Davi. E Davi pega a sua harpa e se propõe a ser uma bênção para o outro. Agora,
Eu não sou músico, até tentei algumas vezes ser músico, mas a genética não deixou. Já fiz aula de violão, saxofone. Eu e Sandro fizemos aula de saxofone, piano, teclado. Eu nem dó, ré, mi, fá, fá, eu sei tocar. Sou uma absoluta negação para a música. Mas os músicos devem saber, a música não cai de um dia para o outro. Quando Davi pega a sua harpa e toca para Saul, são horas e horas se dedicando, se preparando, estudando, servindo a Deus no oculto, para que quando ele estivesse diante de um monstro, quando ele estivesse de uma pessoa que tem um espírito maligno sobre ele, ele fala, eu vou te dar o que eu tenho. E ele tocava a sua harpa, e o Senhor encontrava um caminho de bênção para Saul. Eu acho que é muito fácil para nós, na nossa experiência, é quando uma pessoa manda uma lança na gente, a gente fala, pronto, para mim já deu, acabou, fecha a caixinha, nunca mais, tentei, Deus é testemunha, eu tentei, não quer, quis me matar, vida que segue. O que me impressiona muito nessa história é que depois que Saul tentou matar Davi, nós lemos que de novo, Davi está com a sua harpa, tocando e ministrando para Saul, irmãos. Que impressionante isso. Talvez Davi entendeu. Eu fui ungido pelo Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim e eu que sou luz. Se ele está precisando de ajuda, eu vou tocar. Eu vou dar para ele do meu ministério, do meu serviço espiritual. Eu quero ser um guerreiro do Senhor para lutar contra esse espírito que está sobre você. E não importa se você está jogando lanças contra mim. Você vem com a lança, eu venho com a harpa. Mas, irmãos, isso é uma manifestação espiritual da parte do Senhor. Humanamente falando para nós, isso é impossível. Inclusive, por causa do nosso tempo, também nós não conseguimos mostrar o quanto que o Senhor usou isso para fazer Davi um homem melhor e um homem segundo o coração de Deus. Um rei adequado que o Senhor levantou e por todas as posteridades Davi será lembrado, irmãos. Porque quando ele teve a oportunidade, ele não jogou lanças contra Saul. Ele escolheu a vida. Ele escolheu ministrar a vida, mesmo correndo risco de morte. Irmãos, meditem nisso. Nós estamos cercados, talvez eu seja. Porque quando nós lemos a história de Saul, e aí nós não temos tempo, você vê que eu sou tentado, eu começo a falar de Saul de novo. Mas é a confissão de Saul com Davi em outras passagens, né? Eu tenho andado como um louco, eu tenho procedido de uma forma louca. Eu não tenho orgulho das coisas que eu faço. Eu comecei a me tornar escravo dessas coisas. Porque vocês acham que Saul estava lá soltando foguete? A Bíblia fala que Saul temia Davi. Davi se tornou um espelho para Saul do que ele deveria ser. E talvez tomado por um espírito maligno, ele escolhe matar Davi, para que Davi não seja um espelho de Deus num caminho de santificação. 2 vezes Saul fala isso com Davi. Inclusive ele fala, na vez que Davi poupa a vida dele na caverna. Falou, agora eu sei, Davi, Deus te dará o reino. Você não me pagou mal com mal, você me pagou com bem. Eu tenho agido com mal com você e você tem pago com bem. Aí a gente lê a história e fala assim, não, graças a Deus, acabou. Não acabou não, porque Saul era louco, irmãos. Saul era tomado por um espírito maligno. Ele foi embora abençoando Davi. 2, 3 dias depois, esse espírito vem sobre ele e ele quer matar Davi de novo. Irmãos, que o Senhor nos livre de sermos fantoches na mão do inimigo. Pessoas que Satanás faz o que quer com a gente. Vai para a reunião, dá oferta, prega, vai para a reunião de oração. Seu coração é meu. Há um espírito que está sobre você. Porque você é incapaz de perdoar. Porque você é incapaz de derramar luz. Você é incapaz. E aí há uma brecha, há uma permissão.
E esse inimigo vem e você é incapaz de vencer os pecados. Escravo de pecado, escravo da lascívia, escravo da prostituição, escravo do dinheiro, escravo. E aí chegamos em Samuel 28, irmãos. Saul precisando ir para a guerra. E a Bíblia fala, o Senhor já não falava com ele. Consultou Saul ao Senhor. E o Senhor já não falava com ele. Nem pelo Urim, nem pelo Tumim, nem pelos sonhos, nem por profetas. É o final de uma realidade que a gente joga fora, uma vida com o Senhor. Para vivermos de gotas de bênção ao longo da nossa história. Mas uma falta de profundo discernimento da voz do Senhor no nosso cotidiano. O que o Senhor tem me falado hoje? Eu tenho vontade de fazer essa pergunta às vezes para os irmãos. Fala, irmão, o que o Espírito Santo está falando para você hoje com respeito à Assembleia? Qual que é o seu discernimento espiritual? Contra o que nós temos que lutar? Quais são as ciladas? O que está acontecendo entre nós que nós temos que discernir e perceber e ouvir a voz do Senhor? O que o Senhor está falando acerca do seu dinheiro, do seu tempo, do seu trabalho, do seu casamento, da sua sexualidade, da educação dos seus filhos? Saul, desesperado, sem ouvir a voz do Senhor, ele decide consultar um necromante. Ele vai procurar, né? Ricardo falou isso no Partido do Pão, semana passada, retrasado, né? Semana passada. Mateus leu esse texto hoje. Vou procurar nas coisas mortas uma direção para a minha vida. E o Espírito Santo fala para a gente, mas por que você procura entre os mortos? Aquele que vive, ele não está nisso. Você consegue perceber? Você buscar a solução para a sua vida nas coisas mortas. Jesus Cristo não está ali. Ele ressuscitou. Ele não está nas coisas mortas desse mundo. E nós então, como Saul, começamos a buscar nas coisas mortas desse mundo direção para a nossa vida. É interessante, né? Porque a Bíblia vai dizer que custaram para achar uma médium. Lá em Endor, encontraram uma necromante. Custaram para achar, sabe por quê? Porque próprio Saul havia perseguido e matado as necromantes de Israel lá atrás. Então nós começamos a perceber isso. Que aquilo que nós antes odiávamos, as coisas que antes não nos atraíam, as coisas que antes nós condenávamos, agora nós flertamos com elas. Agora nós somos seduzidos por elas. Coisas que antes eu não dava valor. Agora eu me curvo e fala meu futuro. Fala o que eu tenho que fazer. Me dá direção. Porque eu perdi a capacidade de ouvir a voz de Deus. E aí sobe aquela pessoa do ventre da terra, que também não me perguntem se era ou não era Samuel, que eu não tenho a mínima ideia. O fato é que aquele espírito que subiu da terra fala como se fosse Samuel para Saul. E ele fala, Deus não mudou a decisão dele, ele tirou o reino de você, Saul. E amanhã, você e seus filhos estarão comigo, vocês vão morrer. Amanhã vocês vão morrer. E Saul, então, ele passa o dia todo chorando, deprimido. Os seus servos pedindo para ele comer alguma coisa, e ele desesperado, irmãos. Porque as sentenças de Deus são inegociáveis e Deus não muda a sua palavra. Como nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Como nós precisamos ouvir de Deus as coisas que Ele odeia em nós. Tenho, porém, contra ti. Como nós precisamos voltar ao Senhor enquanto há tempo. Que o Senhor, Ele ressignifica a nossa história. O que eu queria encorajar os irmãos nessa manhã é que nós estamos cercados de Saúls. E talvez nós sejamos um Saul. Talvez eu seja um Saul. Mas penso eu que o Senhor deseja fazer essa obra para que nós abandonemos as lanças
escolhamos a harpa e decidamos ministrar e abençoar a vida dos outros, mesmo aqueles que querem te matar, mesmo aqueles que te invejam, mesmo aqueles que te odeiam. Não tenha dúvida disso. Escolha a harpa para ministrar ao seu marido. Escolha a harpa para ministrar à sua esposa. Escolha a harpa, irmão. Peça ao Senhor capacitação, poder, para que a sua vida dedile vida, para que os seus dedos dedilhem paz, para que você seja um instrumento de bênção para as pessoas ao seu redor. Somos gratos ao Senhor. Tinha outras coisas para falar, não dá tempo, mas queria só fazer algumas observações bem rápidas. A primeira é que Davi não é esse homem perfeito que nós imaginamos. Foram 10 anos de muito sofrimento. Deus moeu Davi para achar nele um rei segundo o seu coração. Não pensa que essas coisas são fáceis de serem assimiladas e que a vitória de ontem é garantia que amanhã você vencerá. Nós dependemos do Senhor o tempo todo. Leiam depois Salmo 13, Salmo 38. Quantos salmos tem? Davi fala: eu ando de luto todos os dias, porque eu estou cheio de inimigos que me parecem tão mais fortes, mais vigorosos, e eles ficam maquinando, imaginando mal contra mim. E ele vai dizer: então, Senhor, minha salvação está diante de ti, porque eu estou prestes a tropeçar. O que eu queria dizer para os irmãos é que essa luta contra nosso velho homem, essa batalha na cruz, ela é diária e ela é mortal. E nós precisamos ter essa clareza. É por isso que experiência de igreja é um dos mecanismos que Deus tem para nos tratar e nos transformar em seres humanos melhores. Não fuja da comunhão, por mais tentador que seja. Porque o Senhor tem os seus Saúls, né? A irmã Polly orou isso hoje de manhã. O Senhor tem seus mecanismos. A segunda coisa que eu queria dizer é que Davi, nós estamos aqui falando de Davi, elogiando Davi, falando bem de Davi. Talvez lá no céu, talvez Urias pudesse levantar a mão e falar assim: eu tenho uma opinião diferente acerca de Davi. Pegou a minha esposa, adulterou, me matou. É isso mesmo? É esse homem que vocês estão celebrando aí? Você viu o que ele fez comigo? Ou talvez os 70 mil homens que morreram num censo, quando Davi, enchido de vaidade, peca contra o Senhor. E é interessante, já falamos isso outras vezes, irmãos. Eu acho tão forte essa expressão de 1 Crônicas 21:1. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. É visão sistêmica, irmãos. É por isso que nós temos que orar uns pelos outros. Porque às vezes o inimigo fala assim: eu quero me levantar contra essa assembleia. Ele procura alguém vulnerável e vou incitar essa pessoa. Por meio de Davi, 70 mil homens morreram por causa da peste. Os irmãos lembram da história. Então a segunda coisa que me fala isso, irmãos, é que nenhum de nós é perfeito. A experiência nossa comunitária irmão, me suporta se eu joguei lança em você. Eu sou bastante imperfeito. Me suporta, vamos junto. E quando você lançar suas lanças, eu vou perceber que a questão não é pessoal, há um inimigo que está tentando prejudicar a nossa unidade em Cristo, o testemunho do Senhor. Davi sabia, ele não era perfeito, ele também errou. Não espere uma experiência perfeita, irmãos, você está nela. Não espere isso. Não exija dos outros isso. Você não é capaz disso. E a terceira e última coisa, pensando nisso, irmãos, é que Davi fugiu Davi e Jonathan, né, fugiram das lanças. Mas o nosso Senhor não.
Por isso que em João 19 vai dar esse testemunho, João. O Senhor não poderia fugir da lança, porque ele estava pregado na cruz. E quando o soldado, com a sua lança, fura o nosso Senhor, dele saiu o sangue e água. E João então escreve: aquele que viu essas coisas dá testemunho. Porque João estava ali, né, o único que estava, que não fugiu da cruz. É porque o meu Senhor e o seu Senhor, ele é muito maior do que qualquer lança. E é isso talvez que a gente não consegue perceber, mas se o Senhor abrir os nossos olhos, nós somos libertos, irmãos. Se o Senhor abrir os seus olhos, você é liberto. Porque o máximo que o mundo pode fazer com você, o máximo que o diabo pode fazer com você, é tocar no seu corpo. O máximo. Todo o prejuízo dentro de nós é uma permissão que eu dou para o inimigo me destruir por dentro. O Senhor estava na cruz, com os braços abertos. O soldado furou ele com a lança. E começou a sair sangue. E começou a sair água. Muito sangue e muita água. Ao ponto que toda a humanidade hoje pode ser salva por esse sangue e pode beber da vida da água. João dá esse testemunho em 1 João 5 também. Porque são três que dão testemunho na terra: o Espírito, o sangue e a água. O que o Senhor está querendo nos mostrar, irmãos? Não tema a lança. Tema se tornar um lançador. É isso que você tem que temer. Porque se você estiver cheio da vida de Cristo, as lanças podem vir e você vai tragar a morte pelo poder do Espírito Santo. Não há trevas que prevalecem com a luz, irmãos. E não há deserto que não possa ser descedentado pelos mananciais de águas vivas que podem brotar em você. Então, se o seu marido, se sua esposa, se seus filhos, se uma relação pessoal com irmãos, se um patrão, um colega de trabalho tem jogado lanças, o mais fácil para nós é orar: Senhor, que as lanças parem. Mas não é essa oração, irmãos. Senhor, o que eu te peço é que o Senhor me dê poder espiritual, para que quando essas lanças me atingirem, eu entregue vida. Senhor, eu quero estar com a minha harpa na mão. Eu quero ser um ministro do Senhor na vida dessa pessoa. Eu quero aliviar a perturbação que essa pessoa tem. Os espíritos malignos que estão influenciando as decisões dessa pessoa. Eu quero ser um daqueles que luta contra isso. Agora, irmãos, se nós estamos aqui brigando uns com os outros, buscando conforto, buscando uma vida confortável, sinto dizer, talvez nós já escolhemos a lança. Nós não escolhemos a harpa. Nós escolhemos uma vida que se protege e não uma vida que se dá. Mas uma vida que não se dá, não experimenta a vida de ressurreição. Porque a vida de ressurreição do Senhor só é possível para quem morre. Eu queria encorajar os irmãos a pensarem nisso. Na nossa experiência individual, comunitária, na sua casa, com as pessoas ao seu redor, talvez a gente, se o Senhor pudesse mudar a nossa ótica. Porque Davi fala assim: é verdade. Saul jogou lança em mim, mas eu vou voltar lá e vou tocar harpa para ele. O Senhor me ungiu para ser uma bênção. E não é isso o testemunho do Senhor? Não é isso que Pedro dá de testemunho do Senhor em Cornélio, em Atos 10, 38? O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, ungido por Deus, andou em todos os lugares fazendo o bem e libertando e curando as pessoas que estavam opressas pelo diabo. 1 João 3,8. Para isso Cristo se revelou, para destruir as obras do diabo. O que significa isso, irmãos? É que o Senhor Jesus está nos mostrando que no reino dele nós não lutamos com espada nem com lança. Nós lutamos com a graça e com o amor. Não, mas se eu lutar com a graça e com o amor, o mundo vai me odiar, vai mesmo.
O mundo vai me ter como uma pessoa ridícula. Vai mesmo. Mas o meu rei me dará poder para estar guardado no seu poder e poder entregar para as pessoas vida. É desafiador demais para nós, irmãos. Eu fico pensando, né? Fiquei nessa semana toda meditando e lembrando. E é um versículo que eu acho que nós todos precisamos talvez meditar mais, colocar. A Ingrid não está nem conosco mais, né? Mas colocar o versículo do espelho do nosso quarto ali, de Romanos 16, 20. Os irmãos lembram? Nós lemos. Paulo fala, irmãos, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve, irmãos, a ferida do pecado será curada nessa terra. Em breve, irmãos, Satanás está aí, sapateando, destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo comunidades, destruindo. Paulo fala em breve. Que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu fico pensando um pouco isso, né? Lembrando, meditando no hino Castelo Forte de Lutero. Né? Quando Lutero escreve isso, né? com força, né? Com força nos prova o tentador, com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos então perdidos. Mas Deus socorro traz e somos protegidos. Conosco está Jesus. Aquele que venceu na cruz. Senhor dos altos céus. E sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se temos que perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós, Jesus está e nos dará o seu reino. E é isso, irmãos, que aquele que pega a harpa precisa ouvir do Senhor. Em breve, Deus esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Em breve, irmãos, não largue a sua harpa. Não faça escolhas erradas. Em breve, aquele que vem virá. Lembra de Isaías 2,4? Profecia ali. Que o nosso Senhor, Ele julgará os povos e consertará as nações. Naquele dia, as espadas se tornarão em relhas de arado e as lanças se tornarão em podadeiras. Haverá o dia, irmãos, que não haverá mais lanças. Haverá o dia que toda guerra terminará. O que vai continuar por toda a eternidade? As harpas. Né? Que o Senhor nos dê um coração desejoso. Né? Não é fácil para nenhum de nós. Mas que nós venhamos nos ombrear e decidir a sermos bênçãos uns para os outros. Que nós joguemos a lança no chão e escolhamos uma vida de serviço e de ministério para todas as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. Né? Que o Senhor nos abençoe.